Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber novamente em seus estúdios o professor doutor Fernando Codelo Nascimento, que é professor convidado da pós-graduação do curso de Auditoria, Controladoria e Finanças. Obrigado, professor Codelo, mais uma vez, pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Obrigado, Carobino. Realmente é um prazer sempre vir a Bauru, ainda mais trabalhar com essa turma tão prestigiada do curso de Auditoria e Controladoria. O tema de hoje, a discussão desse programa de hoje, é sobre o Sistema de Gestão Ambiental, especificamente analisando a norma NBR ISO 14001, versão 2015. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor doutor Fernando Codelo Nascimento. Professor Codelo, como assim posso chamá-lo, né, Codelo? Ok. É professor convidado já há vários anos aqui do nosso curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, especificamente responsável pela disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Tem um currículo maravilhoso, vou aqui sintetizá-lo, né? Pesquisador pelo IPEM USP e professor da graduação e pós-graduação do Senai, São Paulo, nas disciplinas de projetos, resíduos e gestão ambiental e também de qualidade. Doutor em ciências pelo IPEM USP, São Paulo. Auditor independente e consultor na área de auditoria ambiental e também de qualidade. O tema de hoje é muito específico, é um tema que está difícil, às vezes, de entender, porque estamos falando de norma técnica, e vamos analisar nesse programa de hoje a NBR ISO 14001 na versão 2015, comparando com a versão anterior, que era de 2004. É isso, né, professor Codelo? É isso mesmo. Tá? Então, eu queria iniciar esse nosso bate-papo pedindo para que você explique para o telespectador a importância das normas de sistema de gestão ambiental, especificamente as normas ISO, né? As normas ISO, para as organizações de um modo geral. Okay. Né? E, na sequência, a metodologia, né, que se usa para a condução dessas normas ISO. Ok, muito obrigado. Em relação às normas do sistema ISO, em específico tratando da NBR ISO 14001, é uma norma que trata do sistema da gestão ambiental. E por falar no sistema, e dentro desse sistema serão verificados, desde do início da organização até o final, todo o seu processo produtivo, seus produtos, serviços, e cabe uma observação, Carolina. Muitas pessoas ainda têm a ideia errônea que essas normas são para as indústrias. Se você observar dentro do item de termos e definições que essa norma traz, ela chama de organização. E organização pode ser qualquer tipo de empresa. Pode ser uma escola, pode ser mesmo uma consultoria, pode ser uma indústria, né? Todas essas organizações podem, se tiverem interesse, de implantar e implementar essas normas do sistema ISO, em especial a norma ambiental. E antes da gente adentrar bem a norma, um dos trabalhos que eu faço com os alunos da pós-graduação, inclusive aqui da FIB de Bauru, no curso de pós-graduação em Controladoria, Gestão Ambiental e a parte de Responsabilidade Social, é entender a diferença entre implantar e implementar um sistema de gestão. Primeiro, o que a gente entende por implantar? Implantar é um verbo que significa estabelecer. Estabelecer, portanto, procedimentos na organização, não é? E a implementação é colocar em prática. Então, é muito comum se observar que nas organizações existe sempre a implantação. E eu sempre converso com os alunos a respeito disso. Um dos maiores problemas das organizações é a implementação, inclusive para a parte de auditoria. Então, tem empresas que se preparam fazendo o seguinte, olha, colocou-se o sistema, mas ele não rodou. Com essa nova versão,
o que se exige é um comprometimento a mais de toda a organização, diferente do que acontecia na versão anterior, em que se tinha um responsável pelo sistema da gestão, que era conhecido como RA, representante da administração. Agora, na nova versão, existe sim uma preocupação com toda a administração, a começar pela alta administração. Então lá, presidente, vice-presidente, superintendente, seus diretores e gerentes também são responsáveis. E não somente uma única pessoa. E um outro problema é que é o seguinte, essas normas, hoje, elas visam propiciar a evolução do sistema de gestão ambiental com base nos avanços tecnológicos. E esses avanços têm que considerar, por exemplo, as mudanças climáticas. Tem que considerar, por exemplo, equipamentos novos que estão sendo desenvolvidos para que a organização ela possa obter os seus resultados, obter o seu lucro, obter sua produtividade, e não como se pensava também no passado, que a implantação de uma norma ISO ela era uma barreira ao sistema de gestão da organização. Ok? Aí você me pergunta, né, o que tem por trás dessa norma que faz com que ela possa correr tranquilamente e atender a todos os requisitos que tem dentro dela. O sistema que está por trás dela, a metodologia, é chamado de PDCA. P vem do inglês to plan, significa planejar. Né? O D vem de do, to do, significa fazer, executar. Né? O C é to check, que erroneamente muitas pessoas chamam de checar, né? Mas isso é um estrangeirismo. E o correto seria verificar. Tá? Significa inspecionar, por exemplo, monitorar, controlar o sistema para notar se o que foi planejado foi executado de acordo com o tal. E o último é o A, do to act, que significa agir. Mas é um agir especial, é o agir que tem um significado de melhorar, ou seja, melhoria contínua. Tá? Então, rapidamente, essa norma, então, ela olha o sistema sobre os aspectos ambientais da organização. Como isso pode impactar o seu sistema, os seus produtos e serviços. Okay? E o PDCA, pelo que eu estou entendendo, a gente usa o PDCA na gestão de um modo geral, né? Uma ferramenta importantíssima, principalmente na gestão de processos. Né? O PDCA, ele é contínuo, como você colocou muito bem, e a organização como um todo tem que praticar o PDCA dentro do processo de gestão ambiental. Isso. E você vai falar um pouquinho mais lá para frente em relação à importância da gestão ambiental caminhando junto com a gestão estratégica. Eu queria que você desse já uma pinceladinha nisso aí. Como é que funciona? A gestão ambiental caminha paralelo e como vai chegar lá, vai sentar ao lado do nível estratégico da organização para poder contribuir para o resultado da empresa. Como isso acontece? Não fala tudo não, porque lá na frente eu quero que vocês esmiuçam. Dá um pontapé inicial. Como é que acontece isso na prática? Então, veja, anteriormente, nas versões anteriores, a questão ambiental ela não era levada para a organização de uma forma isolada, vamos dizer assim. Não, ou era levada também de uma forma isolada. A palavra é isolada. Hoje, a própria norma, ela tem que estar dentro, ligada, interligada. Então, por exemplo, a área ambiental hoje é um assunto estratégico para a organização. Ou seja, não dá para pensar gestão negocial, gestão estratégica sem ambiental. Sem ambiental. É isso que você quer dizer. E vice-versa. Isso interfere no negócio. A própria norma caminha para isso, orienta para isso. Ela já está dentro disso. Desenhada para isso. Desenhada para isso. Tanto é com essas novas mudanças da versão, tanto a norma de qualidade, NBR ISO 9001, versão 2015, e a NBR ISO 14001, versão 2015, as duas têm a mesma estrutura. Elas têm uma estrutura estratégica. E a gestão estratégica caminha junto. Perfeito. Ok? Ô, Codelo, em relação a o que tinha na NBR 14001, versão 2004, os principais aspectos, obviamente, e o que a versão da NBR 14001, 2015, trouxe de novidade. Sintetiza para quem está nos assistindo. Vamos falar então das principais mudanças. Uma das principais mudanças está no desenvolvimento sustentável. Ou seja, o foco em obter o equilíbrio entre os três pilares, ou seja, o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social.
Se falavam passando a outra sobre desenvolvimento sustentável. Não, agora não. É obrigado, eu tenho que considerar, eu tenho que dar esse enfoque e buscar os resultados de acordo. Por exemplo, não adianta eu ter um negócio que eu vou produzir um determinado produto em que simplesmente eu vou fazendo a escassez de recursos minerais sem eu preocupar com a geração futura. Ou seja, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável significa garantir que as gerações futuras tenham o mesmo acesso aos recursos naturais atuais. Isso é importante. Então eu tenho que pensar, se eu tenho que usar esse recurso natural, eu tenho que usar com parcimônia de tal forma que ele possa se estender. Alguns recursos naturais não existem mais. Hoje nós temos, por exemplo, vamos pensar na área animal. Tem alguns animais que deixaram de existir. Por exemplo, na área vegetal, algumas espécies vegetais deixaram de existir. E nós temos alguns que estão para findar. É o caso do petróleo, é o caso do carvão. Não se vai criar carvão, nem se vai criar petróleo. Então, o que está sendo feito hoje pelas organizações e pesquisa no mundo inteiro? Desenvolvimento, que eles chamam de tecnologias limpas, de tecnologias renováveis. E o Brasil é um deles. Um dos exemplos para isso é o parque eólico que hoje se tem no Nordeste, aproveitando toda aquela riqueza de ventos. Outros são as energias que podem produzir das fotocélulas, ou energias produzidas, por exemplo, a partir do sol. Há países que podem aproveitar essa energia a partir do mar, que são as mareomotriz, ou os que têm as geotérmicas, onde tem vulcão, você pode aproveitar as energias. Mas, entre as energias renováveis, nós temos o nosso programa do álcool, que também é uma forma de energia renovável, porque eu posso plantar cana-de-açúcar e dela tirar, por exemplo, o etanol. E hoje está se produzindo também, paralelo a tudo isso, como o caso dos biocombustíveis. Então, a busca por essas novas tecnologias, elas contribuem para o desenvolvimento sustentável. E outra coisa é a parte econômica. Ou seja, a organização, ela não é uma sociedade que existe simplesmente para fazer benemerência. Ela vive do seu lucro. E lucro é algo bom para a organização. Só que, para que ela possa ter seu lucro, hoje ela tem que parar e pensar. Já do nascedouro do seu produto até o fim, ela tem que pensar, que chama do berço ao túmulo, esse era o pensamento anterior. Hoje não. Hoje nós estamos trabalhando com uma coisa chamada de economia circular. Então, dentro dessa busca de desenvolvimento sustentável, ele tem que pensar do berço ao berço. Então, quando o material dele deixa de existir, ou seja, o seu produto, ele vira um resíduo, esse resíduo não é mais o que chamavam hoje um rejeito, que não tem mais vai para o lixo mais. Não. Ele tem que pensar onde, de que maneira eu posso inserir esse material que perdeu a vida dele, tá? Num novo processo ou até dentro do processo dele. E voltar a ser um negócio novamente. Voltar a ser esse mesmo negócio ou um outro negócio. Um insumo, vamos dizer assim. Então, ou seja, nós estamos até antecipando ao que a norma vai mudar, que é chamado de ACV. Ou seja, o empresário, na sua organização, ele tem que procurar fazer uma análise do ciclo de vida, que está associado, tem uma norma da NBR, que é a NBR ISO 14040, que trata sobre isso. E outro ponto é a parte social. Então, ele também tem que informar o que ele está fazendo em relação à sua comunidade. Né? Ou seja, hoje é jogo aberto, hoje é jogo transparente. Okay? Então, essa é uma das mudanças. Uma outra mudança que a norma também está trazendo, e agora sim, vamos falar da gestão estratégica. Ou seja... Que é o ponto de contato. De contato hoje, por exemplo, ela faz parte, senta dentro do planejamento estratégico, tem que ser considerado a versão, a visão ambiental da organização. Portanto, quem trata da gestão estratégica hoje nas organizações é o alto nível. Né? Então, não é mais ficar lá no nível tático, no nível operacional. É o nível estratégico. O nível de diretores, vice-presidente e presidente. Que vão tratar realmente isso. Então, a questão ambiental é parte do gerenciamento estratégico. Um outro ponto é gestão de risco, que na versão anterior também não tinha. E nessa nova versão, ela tem que ser considerada o risco do negócio, o risco ambiental que pode surgir no momento em que eu estou trabalhando com os insumos, em que eu estou produzindo produtos que podem gerar risco, não somente ambiental, como também para o próprio negócio. Você que conhece muito bem a prática, pegando um gancho, a questão do risco, que é importantíssimo, cita um exemplo prático.
Você vivencia isso nas suas consultorias. Então, por exemplo, quando a gente trata de produtos e matérias-primas, uma das coisas é referente ao seu aspecto, os seus aspectos ambientais. Então, são elementos que podem interferir com o meio ambiente. Perfeito. Então, de cada atividade, a organização ela deve levantar os seus aspectos e impactos. Digamos assim, vamos dar um exemplo bem simples de casa, não é? Quando se está varrendo um chão, para a pessoa entender o que é aspecto e impacto, sempre se fala em meio ambiente, né? Por exemplo, ao varrer o chão, o que acontece? Qual é a consequência quando eu estou varrendo o chão? Eu estou gerando resíduo. Então, a geração desses resíduos, isso é chamado um aspecto ambiental. Esse resíduo gerado pode interferir com o meio ambiente? Pode. Agora, qual é a consequência dessa geração? A consequência disso é chamado impacto. Então, esse resíduo gerado, ele pode poluir o solo, ele pode poluir a água e ele pode poluir, por exemplo, o ar, se ele estiver na forma de pó. São os riscos. E aqui, em função disso aí, posso ter essas possibilidades. Geradores de risco. Geradores de risco, tá ok? Perfeito. Então, isso é um exemplo bem simples. Tá. Então, a organização ela tem que se preocupar com isso. Por exemplo, nós tivemos agora aquele acidente em Mariana. Okay? Então, hoje, na nova norma, isso é perigosíssimo. As organizações elas têm que olhar para o risco que pode gerar no seu processo. Um outro ponto importante é a tal também, aliás, é a melhoria contínua. Antigamente se falava assim, ações corretivas, ações preventivas e ações de melhoria. Isso na norma de 2004. Na versão de 2004. Hoje não. Hoje não existe mais, na nova norma, o item preventiva. Hoje é ação corretiva e ação preventiva. E por quê? Porque Foi abolido, vamos lá tratar. Aonde foi embutido essa questão da prevenção. Que a prevenção continua sendo importante. Continua sendo, e muito mais importante. Porque, ou seja, foi valorizado ainda mais. Mais ainda. Por quê? Porque quando a gente tem um seguinte exemplo, vamos supor que aqui nessa sala de vídeo aqui, né, estivesse caindo água aqui dentro, o que a gente teria feito? A gente teria feito uma contenção. Isso é trabalhar no efeito, isso é uma disposição. Mas a busca real das causas, por que está vazando essa água, está contaminando, as ações tomadas para conter isso e eliminar esse problema, isso é chamado de uma ação corretiva. Agora, a melhoria. De que maneira eu posso melhorar o sistema? Não mais para conter esse, mas que outros problemas possam, na realidade, atingir esse local. Na melhoria contínua, se busca o seguinte, dentro da norma, o que eu posso fazer de tal forma que eu possa ter melhoria no sistema como um todo? E aí vai forçar a organização a pensar. E para que ela possa ter melhoria contínua, primeiro, ela tem que ter equipes de pessoas. Então, ela tem que valorizar seu capital humano. Ela tem que ter equipamentos, ela tem que pensar em tecnologias, ela tem que pensar em custo, porque muitas vezes eu preciso ter recursos para poder desenvolver isso. Tá? Ela tem que pensar em ter, por exemplo, local para desenvolvimento disso, onde elas chamam, na norma, hoje chama de apoio, ou tal dos recursos. Então, a melhoria contínua é algo que é verificado hoje a cada auditoria. Eu tenho que demonstrar que o estado de hoje é diferente de ontem. Ou seja, todo dia pensar num sistema que possa provocar uma mudança. Ou seja, de uma auditoria para outra, tem que haver uma mudança. Melhoria contínua tem que ser evidenciada. E incrementada. Evidenciada e implementada. Esse é o verbo. Então, tem que evidenciar a melhoria contínua. Se não tiver, não conformidade. Por quê? A norma fala que deve fazer isso. Bom, só que a norma... Ou seja, não é só manter. Não é só manter. É manter uma sequência contínua de mudança que possa ampliar esse leque aí Vamos de pegar melhoria. Vamos pegar a sua fala. Então, veja só. Primeiro, estabelecer. Quando a norma fala deve estabelecer, eu tenho que ter um sistema de melhoria contínua. O segundo é implementar, significa colocar em prática. O terceiro é controlar, medir. Então, quando eu vou controlar isso, significa constantemente eu tenho que ter aquilo. E aí, o último A do PDCA é melhorar continuamente. Então, em relação àquilo que eu já fiz, será que eu fiz alguma coisa mais diferente? Que é a metodologia. Que é a metodologia do PDCA, tá? Calma, tem mais dois pontinhos ainda. Outra coisa é a abordagem do ciclo de vida, como já tinha antecipado. Então, em seus produtos, eu tenho que considerar o ciclo de vida. Tá? Não é tão profundo como a NBR 14.040, mas tem que ser contemplado dentro do sistema. Uma outra coisa é referente ao seguinte,
dentro dessas adaptações aqui, né? Quando eu falo também da estrutura, a estrutura já disse que é de alto nível, né? Mas quando ele fala contato da organização dentro do contexto, é importância para a liderança. Avaliar quais são, por exemplo, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças. Um outro ponto, então, importante são as partes interessadas, ou seja, quem, em conjunto com a organização, né, está interessado na organização. Então, no contexto da organização, é importante a empresa, a organização, levantar isso. Então, por exemplo, não são somente os funcionários, os colaboradores, não é somente são os acionistas, mas as pessoas que estão em volta do entorno, é o Ministério Público, são seus clientes, são os seus fornecedores, né? Quem são as partes? É o terceiro setor. Isso não era considerado na versão anterior, né? E, por último, né, que é colocar isso em prática. Então, para colocar isso em prática, essa norma saiu em 2015. Então, a versão anterior, 2004, ela tem até setembro de 2018, né, para poder implementar a nova versão. É isso. Então, as organizações, só clareando, né, até setembro de 2018, tem que se adaptar já à a versão nova 2015. da NBR 14.001, versão 2015. A data correta é 14 de setembro de 2018. 14 de setembro de 2018. Até lá vale a versão 2004. Vale a versão 2004. Isso. Mas nada impede que as organizações já comecem o seu processo de adaptação. E já estão Como começando. já estão fazendo. Já estão começando. Nas auditorias que você executa, você já tem percebido isso e tem cobrado isso. Isso. E uma das dicas que as organizações devem fazer, primeiro é fazer um diagnóstico, para ver onde eu estou, para onde eu vou. O que eu preciso fazer de adaptação para atender a nova versão para poder colocar no seu orçamento, né? Porque isso aí custa, né? Tá. Isso vai envolver na sequência treinamento, vai envolver, por exemplo, um curso de análise e interpretação de norma, que é um curso semelhante ao que nós damos aqui, dentro do curso do curso de pós-graduação, né? E depois a sensibilização das pessoas. Perfeito. Visto isso, agora vamos passar um pouquinho para a sua disciplina, que há vários anos você nos dá o prazer de estar conosco aqui, sempre nos meses de julho, agosto, né? Já é figurinha carimbada aqui como professor convidado do nosso curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, especificamente na disciplina denominada Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. E a gente tem um carinho muito grande por você especialmente, e os alunos também o têm, à medida que você consegue transformar aquela aula que aparentemente é uma aula cansativa de análise de conceitos normativos para uma aula diferente. Então eu queria que você explicasse isso para o telespectador, de como é que você conduz didaticamente isso em sala de aula, que faz com que os alunos participem e saiam realmente com os olhos gostando da disciplina de auditoria ambiental. Qual é o segredo, qual que você pratica lá no dia a dia com os alunos em 3 finais de semana, né? Curto, você estava dizendo em off para mim, Carolina, é muito curto, 3 finais de semana é muito curto, aumenta isso. Eu falo, Codelo, você está aqui para isso, senão não precisaria de você, esse é o grande desafio, né? Conta isso para o telespectador, como é que você transforma um conteúdo tão denso e tão importante dentro de uma sala de aula com alunos de pós-graduação. Olha, Carolina, é interessante, sabe? Eu já contei, acho que numa das entrevistas anteriores que nós fizemos, não sei se foi 2013, 2014, né, a respeito disso. Isso tudo nasceu de uma experiência, de uma prática. Eu sou engenheiro químico, né, eu dava curso de tintas no Brasil inteiro, para diversos segmentos. Então, você imagina, você vai dar um curso para pintor, né, o pintor, 2h30 da tarde, o cara comeu aquela marmita de 2 andares, e você vai falar de tinta para o cara, depois eu mexo com tinta todo dia, vem lá esse cara lá da capital de São Paulo, aqui para o interior de São Paulo, ou para o interior do Rio, ou do Brasil afora, falar de tinta, qual que eu conheço? O cara ia dormir. Gozado que o paradigma é o mesmo, ele não mudou, ele só mudou de local.
quando eu entro em sala de aula aqui na FIB, né, eu pergunto aos alunos, né, quando eles olham o título da disciplina, professor, o senhor vai ler, a gente vai ter ler norma aqui. E eles, quando começam as aulas, estão vendo que não é nada de leitura. Por que isso? Qual é a técnica? A técnica é simples. Tá? A técnica, primeiro, é falar e vivenciar. E levar para o aluno, na linguagem dele, exemplos do dia a dia. No modelo de oficina. No modelo de oficina, estude de caso. Né? Então, para poder iniciar a disciplina, se eu começasse direto na norma, eu cairia na mesma armadilha. Então, como motivar o aluno para que a motivação venha de dentro dele, para que ele possa estar inteirado dentro da aula? Primeiro, problema. Mostrar para eles os problemas ambientais que o envolvem. Tá? Eu tenho algumas estratégias de filmes, debates, né, em que eles participam e eles, sem perceber, eles estão envolvidos. Estão envolvidos, interessados para o dia seguinte. Aí no dia seguinte eu falo de norma. Aí eu pego a norma, olho para aquele problema ambiental. E aí, diferente de ler a norma, eu ensino a interpretar a norma. Isso é importante. Que é pegar cada verbo que tem na norma e dizer, como eu fiz no início da nossa entrevista de hoje, qual a diferença em plantar e implementar? Então essas perguntinhas, eu dou rapidamente no exercício, quando eles se dividem em equipes. E outra coisa que eu desmancho são as igrejinhas. Então, a cada momento, o aluno vai estar numa equipe diferente, né? Então, que vocês estão acostumados, a equipe totalmente quebrada, formação aleatória. E eles são obrigados a responder. E todos falam em sala de aula. Todos. Não tem nenhum aluno de boca fechada. Tá? E com isso ele acaba se interessando. Que é o modelo de pós-graduação. Lógico. É o modelo todo mundo participando e gerando aí uma experiência comunitária, né? E socializar a experiência. E baseado na experiência de onde ele vem. Mas eu não vi na área ambiental. Você vive a área ambiental. Tá? Você é um ser, faz parte desse meio ambiente. Então, a experiência dele é trazida para a sala de aula. E é isso que a gente faz. Bacana. Isso tem sido um sucesso absoluto, né? Os alunos da pós, quando chega do meio para o final do curso, que é quando você entra normalmente em julho e agosto, eles falam, Carobinho, nós vamos entrar agora no modelo, no pilar auditoria. No nosso curso são 3 pilares, né? Isso. Auditoria, controladoria e finanças. E a gente começa com finanças, transita por controladoria e fecha com auditoria, né? Que é a sua disciplina de auditoria ambiental, e na sequência vem a auditoria de gestão, né? E o aluno fica com aquela expectativa, o que eu vou aprender em auditoria ambiental? E quando chega na última aula, no último encontro, ele fala, quero mais. E esse gostinho do quero mais é que é interessante, porque, só exemplificando, não é um curso de auditoria ambiental, é uma disciplina dentro, é um módulo, né? Sim. Dentro do curso de pós-graduação de auditoria, controladoria e finanças, mas que realmente dá o sustentáculo, dá o up, né? Que realmente o curso nosso tem mantido aí, e a procura tem sido extraordinária, porque nós temos professores aí, do gabarito seu, por exemplo, que têm trazido a experiência e o upgrade que o nosso curso sempre necessita e sempre conta com você. Obrigado, Codelo. Eu que agradeço. Mais uma vez aí pela sua presença, extremamente importante e elucidativa, analisando a norma ISO 14001, né, na versão 2015, e dando exemplos bem coloquiais, né, que eu tenho certeza que o telespectador gostou dessa mini aula, né, que você nos apresentou aqui no mundo acadêmico. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, e as portas da FIB sempre estarão abertas para profissionais do seu nível, né, que realmente só vem a enriquecer aqui a nossa pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças. Obrigado, Carolina. Antes de encerrarmos o mundo acadêmico, eu quero agradecer aqui o nosso apoiador, Churrascarias Apaluzas, que fica ali no Altos das Cidades, pertinho do supermercado Confiança Max, o amigo Tico, que é o sócio proprietário da Churrascaria Apaluzas, e toda a sua equipe de garçons e atendentes, especialmente a Silvânia, que fica ali responsável pela cozinha magnífica da Churrascaria Palusa, e o nosso amigo
André, que é o gerente geral, e também marido da Silvânia. Então, obrigado, Tico, aí, mais uma vez, pelo seu apoio aqui no mundo acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.